Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje eu quero falar um pouco sobre o regime dos RRA, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em face da legislação do imposto de renda. Diz a legislação do IR que, via de regra, a pessoa física deve ser tributada pelo regime de caixa, mas as pessoas que recebem rendimentos acumulados decorrentes de atraso nos salários, muitas vezes recebidos após um processo judicial perante a Justiça do Trabalho, começaram a questionar judicialmente a tributação pelo regime de caixa sobre aqueles valores que elas recebem de maneira acumulada ao final de um processo. E isso foi resultando em várias derrotas para o governo e lá no ano de 2010, depois da questão já ter sido sedimentada pelo judiciário, foi editada a Lei 12.350, determinando que os rendimentos do trabalho assalariado, não assalariado, bem como dos proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada, deveriam ser tributados em separado se recebidos referentes a anos calendários anteriores. No ano de 2015, uma outra alteração sutil ocorreu na legislação. A mesma lei que alterou a tabela progressiva para o ano de 2016, na verdade a partir de abril de 2016, estabeleceu também que os RRA não se aplicariam mais só a essas espécies de rendimentos, mas a todos os rendimentos sujeitos à tabela progressiva. Ou seja, criou-se uma exceção mais ampla ao regime de caixa incidente sobre os rendimentos de uma pessoa física. E isso é importante que você entenda e esteja atento, porque não se refere a uma situação que ocorre cotidianamente, mas que quando ocorre, precisa ser tributada da forma adequada. E você pode perguntar, mas e na prática, como é que isso funciona? Vamos a um exemplo? Segundo dispõe a legislação, os RRA, quando correspondentes a anos calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados na fonte no mês do recebimento, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. Exemplo: a empresa X pagou em abril de 2016 o valor de 5 aluguéis mensais de R$1.000 cada, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2016. O cálculo sobre o valor de 2015 deve ser feito em separado em relação ao valor de 2016. Então, sobre R$2.000, que é a soma dos aluguéis de novembro e dezembro, não haverá incidência do imposto de renda na fonte. Isso porque o limite da tabela progressiva, que em abril de 2016 era de R$ 1.903,98, deve ser multiplicado por 2, já que o rendimento de 2015 se refere a 2 meses. Já o cálculo sobre o valor de 2016, ou seja, R$3.000, que é a soma dos aluguéis de janeiro, fevereiro e março, deve ser realizado normalmente pelo regime de caixa, ou seja, vai incidir a alíquota de 15% e deduzindo-se aquela parcela lá constante da tabela progressiva, vai se chegar ao valor de R$ 95,20 de imposto de renda retido na fonte. O cálculo da parcela relativa a 2016 deve ser feito pelo regime de caixa, ou seja, não houve alteração no tratamento dessa parcela. Antes da alteração, é que o valor de R$ 5.000 referente à soma dos aluguéis atrasados seria tributado integralmente no momento do pagamento com a alíquota de 27,5%, onerando injustamente o beneficiário desse rendimento. Espero que essa dica tenha sido válida para você e quero convidá-lo a assinar a nossa lista de e-mails lá no site focotributário.com.br. Aqueles que assinam a nossa lista recebem alguns conteúdos exclusivos que são produzidos com o principal objetivo de auxiliar você diante da complexa legislação tributária vigente em nosso país. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e sua participação.